né? Tantas coisas equivocadas, mas lá, na hora de carregar a cruz, irmão, o Senhor estava sozinho, ele olhou para o lado e não viu ninguém, mas ele acreditou, irmão, ele acreditou. Vamos tirar, irmãos, exemplo para a nossa vida, acreditar, irmãos, que o Senhor nos capacita e acreditar que o Senhor acredita em nós e não levarmos a vida no Senhor de qualquer maneira. Porque o Senhor não brincou, irmão. O Senhor foi até levando tudo muito a sério, havendo até as pessoas, seus amigos que diziam dar a vida por ele, o abandonar, e ele olhar, cadê os que davam a vida por mim? Eu estou só. Mas ele acreditou. Amém, irmãos? Amém, que o Senhor acreditou em nós. Queridos, eu queria compartilhar com os irmãos, de certa forma é tudo que, uma pequena palavra que eu ganhei para mim mesmo, e é tudo que os irmãos têm falado nesses dias, sobretudo no dia de hoje. Então falou aqui de consagração. Eu queria falar da nossa consagração ao Senhor. Como está a nossa vida com o Senhor? Como está, irmão? É uma pergunta que nós podemos começar fazendo essa pergunta. Olha para você mesmo, para o que você está fazendo. Como está a sua consagração ao Senhor? A sua. Não é minha, não é do irmão ao lado. A sua. Como você está se consagrando ao Senhor? De qualquer jeito, querido? A fé que você tem no Senhor é para quê? É para tocar com mãos impuras nas coisas santas? Querido, como está a nossa consagração ao Senhor? Como está a sua? E eu queria começar lendo com os irmãos texto. O Edilson tem falado muito, eu acho que é importante, que é o texto de Tessalonicenses. Os irmãos podem abrir. Vai falar, irmãos, tá? A palavra vai falar nesse sentido, como é que está a nossa vida com o Senhor. Como é que está a nossa consagração. Eu fiquei escutando os irmãos falar aqui, falarem dos jovens. Irmãos, falta a palavra, os jovens reconhecem, falta a palavra, os líderes dos grupos, falta a palavra. Irmão, que vida é essa que o senhor está vivendo que falta a palavra? Ela é a base. Se está faltando palavra, está faltando Cristo. Que vida que você está levando com o Senhor sem Ele? Sem Ele? Jovem, está levando uma vida com o Senhor sem Ele? Se falta a palavra, falta Ele. Está levando uma vida no Senhor sem Ele? Ah, eu sei, Ele existe, eu creio nele, está lá, aquele Deus bonzinho no céu. Mas e o dia a dia, o seu relacionamento com o Senhor? Para que serviu todo o trabalho do Senhor na cruz? Para gerar um fruto agora, um fruto de vida, de arrependimento, de um relacionamento com Ele. Olha esse texto de Tessalonicenses, irmão. 1 Tessalonicenses 1,9, desculpa. Mas fiquem tranquilo que eu estou um pouco nervoso, então eu fiz um esboço pequeno de 5 páginas. Mas dá para... Primeira Tessalonicenses 1:9. Olha o que diz o texto, irmãos. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para o servirdes. Amém. Então, olha o processo que tem aqui, a repercussão de Paulo no meio dos Tessalonicenses. Teve um fim, olha a repercussão que teve, o ingresso de Paulo no meio dos Tessalonicenses. Deixando os ídolos, já deixamos os ídolos, irmãos? Amém. Faltam muitos a serem deixados, né? Mas conforme o Senhor vai nos mostrando, a gente vai deixando. Os que Ele não mostrou, a gente se esforça para deixar, né? A gente deixa os ídolos. Então o ingresso de Paulo serviu para os Tessalonicenses deixarem os ídolos.
se converterem a Deus. Queridos, deixar os ídolos, se converter a Deus, para quê? Tem um objetivo. Deixar os ídolos e se converter a Deus tem um objetivo. E qual é esse objetivo, queridos? Para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então a pergunta, irmão, que eu faço é: como estamos servindo esse Senhor? Porque todo esse trabalho do Senhor na cruz, morrendo para que Ele pudesse completar a obra, nos libertar dos ídolos, nos converter ao Senhor, mas para agora nós servirmos ao Senhor. Isso tudo começa na nossa vida assim que a gente recebe ao Senhor. Porque o que é servir ao Senhor? O nosso serviço para com o Senhor, irmão, acho que é varrer aqui o local de reunião, é fazer comida. Amém, faz parte. Mas é a nossa relação com o Senhor. É a nossa relação com o Senhor. Não é, irmão, o trabalho que temos desempenhado tão somente, porque nós podemos fazer inúmeros trabalhos sem o dono de todo o trabalho. Então, servir ao Senhor implica em edificar a nossa própria vida. E olha se isso não começa, presta atenção se isso não começa quando nós recebemos o Senhor. Olha o que diz o texto de Coríntios, 1 Coríntios 3:10. Logo assim que a gente recebe ao Senhor, né? Quando a gente está saindo lá dos 11, 12 anos, conseguindo maturidade, aqueles que foram criados, né? Já nos caminhos do Senhor, tem um encontro com o Senhor. O que acontece naquele momento, irmão? Acontece naquele momento. Ali, irmão, quando a gente crê no Senhor, começa o nosso serviço a Ele. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Paulo está falando que ele lançou um fundamento, segundo a graça que foi dada a ele. Ele lançou um fundamento, mas ele está dizendo que outra pessoa vai edificar sobre esse fundamento. Compara esse fundamento, irmão, ao alicerce de uma casa. Ele lançou ali, é o principal, né, o que vai sustentar toda a casa. É o que Paulo fez, ele lançou esse fundamento. Quando nós recebemos o Senhor, é esse fundamento que nós recebemos. O Senhor como fundamento vem morar em nós. Agora ele está dizendo que outro vai edificar sobre esse fundamento. Você lembra o dia que você recebeu o Senhor? É uma pergunta que eu faço, irmãos, lembram? Jovens, né, que alguns, irmão, já faz há tanto tempo, como o meu caso, não lembro. Mas aqueles que são jovens, né, podem se lembrar, eu lembro como eu recebi o Senhor, mas naquele momento o Senhor estava implantando em você Ele como firme fundamento, e naquele momento começou o seu serviço a Ele, porque esse que vai edificar sobre o fundamento, sabe quem é, irmão? Você mesmo. Olha o que ele fala. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Irmão, como você está edificando sobre o fundamento? O fundamento é o Senhor que está em você, que está em mim, que está em nós. Mas o que temos colocado sobre esse fundamento? Que obras, que edificação, que serviço temos apresentados ao Senhor? Para onde temos levado o Senhor, irmão? Para que lugares? Irmão, o que temos lançado sobre esse fundamento? Aí ele vai dizer que os dois tipos de obras, que referem-se a dois tipos de edificação. Ele fala assim: porquanto ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Fundamento. Cremos no Senhor, recebemos Ele como fundamento. Aí ele vai. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará o que vai se tornar, irmão? Então, ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno e palha são as obras. E essas obras vão se tornar. Aí ele continua.
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmão, prata, ouro, prata, pedra preciosa, tem muito valor ou tem pouco valor? Muito valor, né? Um pedacinho assim de pedra preciosa, um diamante, vale muito ou vale pouco? Vale muito, né? Vale milhões um diamante. Agora, madeira, feno, palha, vale muito ou pouco? Vale pouco. Mas o que tem mais volume, irmão? O que tem mais volume, irmão? Madeira, feno e palha tem mais volume. Então, irmão, aquilo que é simples, aquilo que tem pouco volume, que tem pouca visibilidade, é o que tem um valor significante para o Senhor. E aquilo que tem muito volume, às vezes, o quê? São materiais inapropriados para a edificação. E às vezes nos pegamos em obras, em serviços, em relacionamentos com o Senhor, de coisas de tanto volume, mas sem valor, de pouco valor. Quanto para o Senhor, o que importa são obras de ouro, pratas e pedras preciosas. Então, irmão, essas coisas é o que estamos lançando sobre o fundamento. O Senhor está em você, o Senhor está em mim, mas o que estamos colocando sobre o Senhor? O que estamos edificando sobre o Senhor? De que forma estamos edificando? Qual é o nosso relacionamento com o Senhor? De que forma? Aí vem o texto de Pedro. Pedro nos ajuda, irmão, num texto que me ajuda significativamente. Um texto que vem trazer uma responsabilidade muito grande sobre esses edificadores, aqueles que estão edificando sobre o firme fundamento, sobre o que estamos colocando sobre esse fundamento, como está a nossa vida para com o Senhor, o nosso serviço. Abra, por favor, irmão, de 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, do versículo 5 a 8. Olha o que diz, irmãos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, ele começa falando o seguinte: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência. Sabe o que é diligência? Quem sabe dizer o que é diligência? Diligência. Eu busquei algumas definições, né, porque não é uma palavra muito comum, né? Então busquei algumas definições no dicionário e eu encontrei, irmão, uma definição que até achei interessante, que é fazer todo o possível. Irmão, fazer todo o possível. Então reunir a vossa diligência, com a vossa diligência a bondade, a virtude, com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. O que é a piedade, irmão? Também fui buscar uma devoção ao Senhor, ou uma misericórdia, um coração de misericórdia para com o seu irmão, também é piedade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então olha só, esses primeiros elementos, a gente pode dividir isso aqui em duas partes. Se a gente pegar o 5 ao 6, então ele vai nomear a diligência, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio e a perseverança. 5 aspectos que estão relacionados à nossa própria vida. Não é isso? 5 aspectos? Diligência, irmão, ser diligente não é de qualquer jeito, né? É com diligência, é fazer todo o possível. Então, na nossa edificação, no nosso serviço ao Senhor, é com diligência, é fazer todo o possível, é ter zelo. Irmão, não é de qualquer jeito. Como é que a gente reúne, irmão? De qualquer maneira?
De qualquer maneira, não é o exterior, não é roupa. Irmão, como a gente reúne, como nós vamos para as reuniões, como nós voltamos para casa, quando nós chegamos em casa e acabou a reunião, acabou o retiro, qual é o nosso relacionamento com o Senhor? Irmão, está faltando relacionamento com Cristo. Está faltando palavra, porque está faltando se relacionar com Ele. Ele é uma pessoa e que diariamente precisamos nos apresentar a Ele para se relacionar com Ele. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos viver uma vida cristã sem o Cristo. Nós vamos nos envolver em uma série de coisas impuras. Porque, irmão, para fazer o que é impuro não tem dificuldade não, irmão. Já está na carne, né? Estão nos desejos da nossa alma. Para fazer o que é do Senhor, precisa estar nele. Então, os primeiros 5 aspectos, nós estamos falando de quê? Do nosso relacionamento com o Senhor. Irmão, quando nós conseguimos, com toda a diligência, com a fé, com a virtude, com domínio próprio, com conhecimento, com domínio próprio e com a perseverança, olha, atitudes nossas para com relação ao Senhor, aí entra outros aspectos. A piedade, o amor ao próximo. A fraternidade, o amor aos irmãos. Fraternidade, o amor entre os santos. Compadecer-se dos santos, ajudar os santos. E o amor de Cristo, que te leva a morrer, né? É o topo, é que te leva a morrer. É o amor de Cristo. E conhecereis, né? Até chegar ao amor de Cristo. Então, quando nós vemos nesse processo, tá? Nós estamos aptos, quando nós nos lançamos ao Senhor, quando nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor nos leva aos irmãos. Mas se nós não fizermos esse trabalho com o Senhor, o trabalho com o irmão vai ser deficitário. Na cruz, né, a direção para o alto, quando eu olho para o Senhor, eu não olho para os lados. Quando eu olho para o Senhor, eu me capacito para me relacionar com os irmãos. Agora, se eu não olho para o Senhor, se eu não me fortaleço nele, se eu não tenho um relacionamento com ele, o meu relacionamento com o irmão vai ser complicado. Como está o seu, irmão? Como lá no núcleo onde você reúne, como está lá na sua casa? Como está o seu relacionamento com os seus irmãos? Se tiver algum problema, que vai haver, tem que haver, né? Se tiver algum problema, a solução está nos 5 primeiros itens. Conserta a tua vida com o Senhor. Seja diligente com as coisas do Senhor. Não é de qualquer jeito, irmão. Não é de qualquer maneira. Queridos, nós estamos falando do Senhor, do Criador do universo. Estamos falando de alguém sobre o qual nós nem conseguimos entender, irmãos. Porque ele fala que a ciência dele é tão alta que nós não entendemos. Olha para o espaço, irmão. Olha para o espaço, vê o nosso planeta que para nós é gigantesco, para o Senhor é uma poeira. É uma poeira cósmica. Os cientistas olham para o espaço e eles ficam doidos. Como pode? Nós estamos numa galáxia, existem milhões de galáxias. Nós não conseguimos chegar no planeta ao lado do nosso, Marte, que está no nosso sistema solar. O nosso sistema solar, na nossa galáxia, é uma poeira. O Senhor fala em Isaías que mede a Terra com balança de precisão. Sabe o que é a balança de precisão? Sabe o que é a balança de precisão? É aquela balança que os carteiros usam para pesar as cartas. Porque é tão leve, que não pode ser uma balança que pesa em quilos, porque eu não conseguiria pegar o peso. Então tem que ser uma balança que pesa em gramas. O Senhor pesa o nosso planeta em balanças de precisão. Imagina o tamanho desse Deus. Imagina o quanto temos que conhecer desse Senhor. Imagina a forma como nós estamos nos relacionando com Ele. A vida que nós temos levado não é uma vida que condiz com o tamanho do nosso Deus, com os medos que temos. Olha para o tamanho do teu Deus. Olha para o tamanho do seu medo. Olha para o tamanho do seu Deus. Olha para o tamanho da sua consagração. Olha o tamanho do seu Deus. O tamanho do seu relacionamento com Ele. O tamanho do seu Deus. O tamanho do seu serviço. O tamanho do que o Senhor fez por você. E do que você faz por você mesmo e pelo irmão. Então, irmãos, consagração, nosso serviço, é algo muito importante. E a consagração envolve um outro aspecto, irmão. E é um aspecto crucial. E eu queria tocar nesse aspecto com os irmãos. Deixa eu ver que horas são. A consagração, irmãos. Nós falamos muito aqui do homem tripartido, né? O que seria o homem tripartido?
O que seria o homem tripartido? Não os grandes, os menorzinhos. O que seria o homem tripartido? É um homem que é composto por 3 partes. Falar em pele, osso... Não, né? Corpo. Hã? Corpo é visível. Alma. Muito bem, ó. O retiro já está fazendo efeito, viu? Ó, como é que tá? A irmã tá afiada. Corpo, alma e espírito. Queridos, corpo, alma e espírito. A nossa consagração envolve os 3 elementos. Se nós não nos consagrarmos ao Senhor, os 3 elementos, vai ser uma consagração deficitária. Porque, queridos, nós temos dentro de nós, querendo controlar o nosso corpo. O nosso corpo é um receptáculo, é vazio, ele não tem nada. Paulo fala na vontade da carne, né? Mas aquela carne é um valor, né? Ou seja, é a vontade da alma. Então dentro de nós, irmão, está o espírito, está a alma. E eles estão em luta, querendo controlar o corpo. Porque é através do corpo que a gente vive, é através do corpo que a gente manifesta o que está no interior. Então, se nós tomarmos atitudes pecaminosas, porque no interior estava o pecado. A gente falou muito da língua, né? A gente fala algo equivocado, é porque no interior tem um equivocado. Se a gente dá frutos de misericórdia, é porque no interior está sendo controlado pelo Espírito. Então imagina a alma e o Espírito. A alma é o seu eu, sua mente, as suas vontades, as suas emoções. Preste atenção nisso. É a sua alma, é você, sabe? É o mais profundo de você mesmo, é o seu eu. É a sua alma. Ali estão todas as suas vontades, todos os seus pensamentos. Olha, só que a alma tem uma vontade, para ela executar essa vontade, ela precisa do corpo. Quanto temos feito com o nosso corpo as vontades da alma? Mas o Espírito está lá. A consciência, a comunhão. Estão tentando trazer o corpo para a esfera do domínio do Espírito. Queridos, essas 2 lutas acabam se manifestando na nossa prática. Então, o nosso corpo é um espaço que precisa ser consagrado ao Senhor. Queridos, sabe o grande erro? Sabe o grande erro? É nós acharmos que o nosso corpo, se cortar um braço seu, você deixa de ser você? O corpo ficou menos um pedaço, mas você deixa de ser você? Porque você não é o seu corpo. Nós não somos o nosso corpo, nós temos o nosso corpo. Diferente dos animais, né? Os animais são corpo. Os animais são corpo, né? É alma. Nós temos um corpo, é diferente. Mas nós, o nosso eu, não é o corpo. E a nossa consagração envolve todo o corpo. Agora, uma situação, irmão, que impede a consagração, que impede o nosso serviço ao Senhor, é um erro, irmão, gravíssimo. Sabe que erro é esse, irmão? É achar que o nosso corpo é nosso. A gente acha que o nosso corpo é nosso, mas, irmão, não é. O nosso corpo não é nosso. O seu corpo não é seu. Se o seu corpo não é seu, o que você tem feito com ele? O seu corpo não é seu, jovens. O seu corpo não é seu. Não é seu. Não ficar nas minhas palavras, não. Abra lá em Coríntios, por favor, 2 Coríntios. Querido, desculpa, falei Coríntios, Romanos 12. Foi mal. Romanos 12.
Olha o que fala, queridos, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, aqui estabeleceu algo interessante, estabeleceu uma relação inversa. Olha, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com o mundo. Mas, irmão Alex, como é que eu posso me conformar com o mundo? O que é o mundo? Nós falamos tanto em mundo aqui, né? Mundo. É a esfera caída, que quer te levar para essa esfera caída. Satanás quer te levar para essa esfera. Mas é uma esfera de prazer? É. Experimenta aquele prazer lá. Lá, experimenta. Veja lá aquela situação lá. Toque lá naquilo lá. Não se conforme com o mundo, irmão. Se o mundo está indo nessa direção, irmão, Satanás tem trabalhado com ideias tão equivocadas, mas ele tem trabalhado, tem massificado isso na mente das pessoas para que as pessoas aceitem as suas coisas pervertidas. Satanás tem trabalhado com a homossexualidade de uma forma como eu nunca vi. E tem batido isso na cabeça das pessoas. Aceita, é normal, aceita, é biológico, aceita. E quanto da nossa própria mente tem aceitado, irmão? Nós, servos do Senhor, a nossa mente está andando às vezes em conformidade com o mundo, mas não se conforme com o mundo. Mas a gente pode se conformar com o mundo e ficar parado. Não conforme, não aceito isso não, ficar parado, não adianta de nada, irmão. Se o mundo está indo assim, irmão, não se conforme com o mundo, mas transformai-vos. Se o mundo vai assim, você vai assim, na contramão. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja no Romanos 6. Olha o que fala o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Sabe o que é reinar? Reinar é ter autoridade, né? Reinar é comandar. Eu estou falando para não reinar isso. Do contrário, reinar são dois reinos, né? Das trevas e do Senhor, da alma caída e do Senhor do Espírito. A nossa consagração, irmão, passa pelo corpo. E passar pelo corpo é não reinar o pecado no vosso corpo mortal. Pelo contrário, o que antes acontecia para o reino do pecado, agora apresente os vossos membros como consagração ao Senhor. Temos nos consagrados a Ele, temos conhecido o Senhor diariamente. Conhece o Senhor? Sabe de que Senhor estamos falando? Do seu Senhor? Nosso Senhor? Convive com Ele, oração. Senhor, nessa situação me ajuda. Senhor, ora, qual é a sua vontade para o dia de hoje? Senhor, vai buscar o Senhor na palavra. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra o entendimento que eu tenho que ter. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Mas é sempre o Senhor. É conhecer o Senhor, irmão. Nós precisamos conhecer esse Senhor. E conhecer esse Senhor nos vai, irmão, automaticamente nos livrando desse mundo caído, dessa esfera caída. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que lá no último dia, diante do Senhor, assim, mas Senhor, no teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. Qual é a resposta do Senhor para eles? Não foi, as suas obras não valeram, o que você fez não foi legal. Sabe o que o Senhor falou para eles? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Queridos, pregaram em nome do Senhor, expulsaram demônios, curaram doentes, em nome do Senhor,
estavam utilizando o nome do Senhor sem a pessoa do Senhor. O Senhor falou para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Conhecimento. Você conhece o Senhor te conhece. Está presente diante do Senhor diariamente. Querido, terminando, já acabei metade da primeira página. Faltam só 4:30. Veja desse Romanos 6, o versículo 19. Desse mesmo Romanos 6, o versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Então aqui é o outro lado, né? Primeiro você tem o pecado reinando, por outro lado, estamos agora com o exercício de oferecer ao Senhor os nossos membros, de oferecer ao Senhor o nosso próprio corpo. Então esse texto de Romanos 12, nos fala coisas muito interessantes. Romanos 12, Romanos 6 que nós lemos, né? Não vos conformar com o mundo, transformar a nossa mente, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Tudo isso, irmão, é um caminho que nos vai levar, tá, para uma situação que vai nos trazer o seguinte pensamento: o nosso corpo não é nosso. E se o nosso corpo não é nosso, tem que ser do Senhor. Por que tratamos ele de forma tão equivocada? O corpo é para expressar o interior. Como é que está o seu interior? Como é que está o seu interior? O corpo é para expressar o interior. O corpo é para se consagrar ao Senhor. O que você tem feito? O que nós temos feito com o nosso corpo, querido? Quando nós nos envolvemos no serviço do Senhor, o Senhor nos restringe a ter um comportamento adequado, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então, querido, para nós, o caminho é confiar no Senhor. O caminho é se relacionar com o Senhor. O caminho é nos consagrarmos ao Senhor. Porque sem consagração ao Senhor, nós não poderemos agradar ao Senhor. Nós não cumpriremos a própria vontade do Senhor. Querido, em toda situação há uma vontade de Deus. Em toda situação há uma vontade de Deus. Para perceber nisso? Ainda que nas situações a gente cumpra a nossa vontade, mas o Senhor tinha uma vontade ali. A vontade do Senhor. Nos compete perguntar por essa vontade, queridos. Nos compete perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, me mostra. E aí, conforme mais a gente vai tendo essa comunhão com o Senhor, mais nós vamos nos moldando a Ele, e nós vamos o que? A nossa vontade sendo uma com a do Senhor. Nós temos que entender que em todas as situações o Senhor tem uma vontade. Ele tem uma vontade agora. Ele quer que você faça algo agora. Ele quer que você se comporte de uma forma agora. Que você pense em algo agora. O Senhor tem uma vontade, mas nós também temos uma vontade. E a nossa vontade se choca com a vontade do Senhor. Sabe uma coisa que nos corrompe muito, irmão? Nos faz fazer a vontade do homem e não a vontade de Deus? Sabe? São as amizades. Queridos, a consagração envolve o seu corpo ao Senhor. E a consagração envolve escolher as amizades. Porque as amizades, irmão, porque está falando a mesma linguagem, né? Aí você não quer dar uma de careta, você não quer dar uma de ultrapassada, de que tema a Deus, que sirva a Deus.
Aí você começa o quê? A abrir mão das coisas que você acredita, abrir mão do Senhor para agradar o amigo. E às vezes, não, quando o amigo é irmão, ótimo, né? O problema é quando o amigo é um amigo de fora. Olha o que fala Tiago sobre as amizades, irmãos. Por favor, abrem Tiago capítulo 4. Estamos terminando. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Alguém quer ser amigo do mundo? Claro que não. Alguém quer ser amigo do mundo? Claro que não. Mas a todo momento nós somos amigos do mundo. Olha o que fala o versículo 7 desse mesmo texto. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Quando é que a gente inverte isso? A gente resiste ao Senhor todo momento e se sujeita a Satanás. Quando a gente se sujeita a Satanás, quando nós nos sujeitamos a qualquer vontade que não for a vontade do Senhor. Mas como é que eu posso saber, irmão, se uma amizade é do Senhor ou não? Para eu poder entender o meu universo em que eu vivo, lá na escola, lá no trabalho, lá na minha comunidade, eu tenho muitos amigos. Como eu posso saber se aquele amigo é do Senhor ou não? A pergunta que eu faço, como é que a gente sabe, irmãos? Se as amizades que nós temos são do Senhor. Porque, querido, se a amizade que você tiver não for do Senhor, qual é o conselho que o Tiago deu? Essa amizade é o quê? Repetir de novo. Se a amizade que você tem não for do Senhor, olha o que ele falou. Vamos lá, Tiago 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo, inimiga de Deus. Amar o mundo, se relacionar com ele, é inimizade contra o Senhor. Os amigos do mundo estão no mundo, vivem na esfera do mundo, então também são inimizades contra o Senhor. Mas como é que eu sei que esse amigo é de Deus? O texto de João capítulo 15. Responde a nossa pergunta. João 15:15. João capítulo 15. Olha aqui o que o Senhor falou, irmão. Veja como é que é interessante. Pode ler, quem achou? Já não vos chamo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Nós sabemos o que o Senhor faz? Está aqui na palavra, né? Amém, sabemos. Mas tenho-vos chamado. Como que o Senhor tem nos chamado? Somos amigos de Deus, amém? Por que Ele nos chama de amigos? Por que nós podemos ser amigos de Deus? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O Senhor pôde falar todas as coisas que Ele ouviu do Pai, Ele pôde falar com os discípulos, por isso os discípulos sabiam tudo, eles eram amigos. Então, querido, quando nós podemos falar todas as coisas que temos recebidos do Senhor para outra pessoa, ela é nossa amiga. Mas se essa pessoa resiste, se essa pessoa não recebe, não é nosso amigo. Se a gente introduz o assunto do Senhor, já não quer ouvir, já zoa, brinca, então não é nosso amigo. Se a gente pode falar todas as coisas que recebemos do Senhor, que ouvimos do Senhor, então é nosso amigo, porque o amigo sabe tudo aquilo que o Senhor faz. Então o amigo compartilha do Senhor conosco, lá na escola, no trabalho. Preste atenção nas suas amizades. Meu querido, olha só, começamos falando
Qual foi o primeiro versículo que nós lemos mesmo, hein? Começamos falando do serviço ao Senhor. E que o serviço ao Senhor envolve diligência, todo o possível. Que o serviço ao Senhor, a consagração ao Senhor, envolve relacionamento com o irmão. Que o serviço ao Senhor passa pela nossa constituição física, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. E falamos e terminamos falando que o serviço ao Senhor tem a ver com a nossa relação com o mundo, com as pessoas que estão no mundo, com aquilo que nós chamamos de amizade, amizade do mundo, amizade com as pessoas do mundo. Sabe por que o mundo é aquilo que mais nos afasta do Senhor. João 17, né? João 17 fala muito disso, né? Está falando de união ali, de unidade, o Senhor orando, pedindo, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo, guarda eles, não rogo que os tire do mundo. O termo que mais aparece ali, irmão, é mundo. Um texto onde se fala de unidade, da comunhão com o Senhor, o que mais aparece é mundo, porque é o mundo que mais nos afasta. Então, querida, a nossa consagração ao Senhor envolve essa relação com o mundo. Uma separação. Entender, queridos, que somos do Senhor. Amém? E se somos do Senhor, a nossa consagração a Ele envolve todo o nosso ser. Alma, mente, corpo. Mas até a mente também, sim. A mente levada cativa a Cristo. A mente pensando nas coisas do Senhor. Irmãos, quando aquilo que a gente pensa é mais forte do que aquilo que a gente crê, isso mostra que estamos na mente. Às vezes você crê em algo do Senhor. Eu ganhei do Senhor aqui, irmão, amém. Amar o próximo, morrer pelo irmão, amém. Ganhei do Senhor, eu creio nisso, amém? Os irmãos creem? Eu creio, amém. Aí formou a fila ali, o irmão passou à tua frente. Pô, mas isso é uma injustiça, irmão, por favor. É uma injustiça, irmão? É. Você não acabou de ganhar que você tinha que morrer pelo irmão, né? O maior morre pelo menor. O irmão cometeu uma injustiça, aí no seu pensamento você já começa a julgar, já começa o que você pensa mais forte do que você crê. Está na mente. Por isso que é na mente que Satanás sopra. Você não é de Deus, você não é isso, você não é aquilo, você não merece isso, você não vai conseguir, você não tem comunhão, você não tem leitura da palavra, você não vai conseguir, na mente que ele está ali, ó. Mas nós temos que nos agarrar não ao que nós pensamos, ou então no que nós sentimos ainda, irmão. A gente sente tanta coisa equivocada, irmãos. Tanta coisa equivocada a gente sente, irmão. Ainda que você sinta coisas equivocadas, ainda que você pense coisas equivocadas, nós não somos o que sentimos, e nós não somos o que pensamos, nós somos aquilo que nós cremos. Nós somos o que cremos. Irmão, quando a gente crê, deposita o nosso coração nisso, é uma porta que o Senhor tem em nós, para infundir mais da sua essência em nós. Queridos, nós fomos chamados a algo maravilhoso. Pedro fala, porque segundo, né, suas muito grandes misericórdias nos têm sido doadas suas muito grandes promessas. Sabe qual é a promessa que o Senhor nos tem dado? Você sabe qual é a promessa que o Senhor nos tem dado? Que são muito grandes promessas. Muito grandes promessas. Quando Paulo foi falar para Timóteo, ele falou assim, olha, um soldado, né, o pessoal que já serviu o exército aqui, ou que vai servir, vai encarar isso. Soldado, quando ele está a serviço do general, ele não se envolve em outras coisas, em outros negócios da terra não, porque ele quer agradar aquele a quem o regimentou. O atleta, quando ele está correndo no campo, ele tem um alvo, ele tem um prêmio, e ele se restringe para isso, ele tem regras a cumprir, porque senão ele foge do jogo e ele não ganha um prêmio, o atleta. E o trabalhador espera, trabalha duro, esperando no final do mês receber o seu salário. Mas ele sabe o que está proposto. E nós sabemos qual é a promessa do Senhor, as suas muito grandes promessas.
O Senhor, Ele fala ali, para que sejais coparticipantes da natureza divina. Seremos coparticipantes da natureza do Senhor. Já temos no nosso espírito. Isso vai nos conduzir por um caminho que vai nos tomar por todo, irmão. Termos a natureza do Senhor, sermos como Ele é. Querido, sabe o que significa isso? É o que Satanás quis ser, por soberba. E nós seremos por fé. Por fé no Senhor. Não temos capacidade alguma de nada, mas temos uma pessoa que pode nos levar a essas coisas. Ele pergunta: você pode amar? Você pode ser longânimo? Você pode apresentar o seu corpo? Você pode viver no espírito e não na alma? Não, mas eu posso. Eu sou o Senhor. Você quer? Se relacione comigo, porque eu faço isso em você. Se relacione com o Senhor. Conheça o Senhor a quem te regimentou, a quem te regenerou. Ele pode todas as coisas, querido, nós não podemos nada. Mas Ele nos chamou para sermos coparticipantes da natureza divina. Por isso, quando você for agir lá, lembra disso. Caramba, eu tenho um dono, o Senhor me comprou com preço, Ele pagou por mim. Paga um preço por você. Foi pago um preço. Então, quando você for agir, qualquer que seja o seu ato, quando for pensar no seu, tomar atitudes com o seu corpo, lembra, não é meu, é do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, opera em mim. Senhor, me fortalece. Senhor, eu quero experimentar o Senhor. Porque aí, querido, o Senhor te conhece. Aquele a quem o Senhor conhece, nem quem faz as coisas certas, mas é quem busca Ele, que pode fazer as coisas certas em você. Esse é a quem o Senhor conhece. Está sempre: Senhor, me ajuda, Senhor, sempre chamando Ele. Me ajuda, Senhor. Agora, eu sei já, está tudo certo, tudo tranquilo, beleza. Deus está lá, amém. Querido, vamos, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Vocês não me conhecem, eu também não conheço os irmãos, muito poucos. Mas vocês sabem que eu existo. Vocês me veem de vez em quando no meu cantinho ali quietinho. Teu relacionamento com o Senhor é assim também? Sabe que Ele existe, está lá no cantinho dele, e eu aqui no meu, na minha vidinha, nos meus afazeres. Teu relacionamento com o Senhor é assim também? Se for, querido, agora é o momento de mudar. Porque o Senhor está falando: eu quero te conhecer. Eu sou o firme fundamento dentro de você, mas olha o que você tem lançado em cima desse firme fundamento. Eu preciso te conhecer, querido. Eu quero te conhecer. Se relacione comigo. Eu posso mudar a tua sorte. Se relacione comigo, porque eu sou a pessoa que pode fazer de você uma outra pessoa. Então a nossa consagração ao Senhor, querido, passa por essas situações todas. Para terminar, eu não vou ler, porque é grande o texto. Só queria deixar uma história para os irmãos. De uma mulher que não conhecia o Senhor. Na época que o Senhor estava ganhando a terra de Canaã. Mas estava vendo muitos ruídos. Uma cidade fortificada, irmão. Essa mulher morava dentro dessa cidade. E a cidade foi a primeira cidade que existiu na história da humanidade. Foi essa cidade. E lá dentro tinha uma mulher pecadora. Não era dos filhos de Israel. O Senhor libertou o povo do Egito, trouxe para o deserto, atravessou o Jordão, atravessou o Mar Vermelho. Começaram a ganhar os primeiros reinos ali pertinho. A fama desse povo se espalhou. E chegou nos ouvidos dessa mulher. Estava na cidade de Jericó e era uma prostituta. Raabe. Ela, irmão, ouviu o que o Senhor estava fazendo para o seu povo e através do seu povo. De repente, 2 homens aparecem dentro da cidade, 2 espias. Foram espiar a cidade de Jericó. Estão lá espiando e eles entram na casa dessa mulher. É uma espécie de pousada. E ela é uma prostituta e ela oferece todo tipo de serviço ali. E também repouso. Chega a notícia do rei da cidade.
que tem 2 espias ali enviados, tá, por Josué, dos hebreus. E o rei da cidade fica preocupado, e fala, e ele entrou na casa de Raabe, esses 2 espias. Vai lá, manda os exércitos irem lá. Quando os exércitos chegam lá, cadê? Você fala para a mulher, cadê os espias lá dos hebreus? Ele fala, eles estiveram aqui realmente, mas eles foram por esse caminho aqui, ó. Corre atrás dele, vocês vão encontrar ele. Os soldados pegaram os cavalos e foram atrás. Só que essa mulher mentiu. Essa mulher escondeu os espias. E ela falou para eles foram por aqui. Por que essa mulher fez isso? Ela não era serva do Senhor, ela é uma prostituta. Por que essa mulher fez isso? Por que ela enganou aqueles que estavam perseguindo os espias? Por que essa mulher fez isso? Querido, o relato de Josué 6, impressionante que ela fala. Ela fala assim para os espias, olha, quando eles já estavam indo dormir, ela vai procurar eles lá no lugar onde ela tinha escondido eles e fala assim, olha, eu sei que o Senhor já deu essa cidade nas mãos de vocês. Eu sei, porque eu vi o que o Senhor, o Deus de vocês tem feito aí, os povos à volta. Eu sei. E eu venho pedir o seguinte, quando essa cidade for dada a vocês, lembre de mim, da minha casa e dos meus. Sabe o que os espias falaram para ela? Olha, Raabe, assim como você vive, tá certo? Dando-nos o Senhor essa cidade, os espias falam assim, quer dizer, dando-nos o Senhor essa cidade, né? Se isso aí que você está falando se confirmar mesmo, ela creu mais do que eles, irmão. Ela falou, eu sei que o Senhor deu essa cidade a vocês. E os espias falam, dando-nos o Senhor essa cidade, vai ser conforme você falou. E aí, eles conseguem fugir, ela consegue disfarçar o exército, manda eles se esconderem, e depois Josué entra, destrói a cidade, engraçado, né? Como é que Josué destrói a cidade? Rodeando por sobre a cidade, dando 7 voltas, 7 dias, cada dia uma voltinha. No 7º dia, dá 7 voltas no último dia, e a galera agora dá um grito, todo mundo junto, e as muralhas caem. As muralhas, a primeira cidade, foi antes da Mesopotâmia, antes dos sumérios da Mesopotâmia, antes de Abraão da Mesopotâmia, a cidade de Jericó. As muralhas fortíssimas que ninguém conseguia transpor, eles conseguiram. E Raabe foi preservada. Queridos, ouve agora. Hebreus fala que Raabe foi preservada por causa da sua fé, por ter protegido os espias. Tiago fala que Raabe foi preservada por causa das suas obras, de ter escondido os espias. E esconder os espias era ao mesmo tempo uma obra de fé e uma obra prática. Ao mesmo tempo. Pega relato de Hebreus, relato de Tiago. Tiago fala que é por causa das obras que ela fez. Fala que é por causa da fé. É a mesma coisa. Por quê, queridos? Aquela mulher estava cheia de fé. Ela creu no Senhor e ela foi poupada. E agora, pasmem, ela foi usada para trazer o Senhor à terra. Ela entrou na genealogia do Senhor. Raabe, uma prostituta. Por que eu mencionei isso aqui? Porque, irmão, você falou de coisas tão altas, você falou de coisas tão elevadas, sabe, que às vezes isso não é para mim, irmão. Mas olha, queridos, o Senhor agiu dessa forma com uma prostituta porque ela creu. O que o Senhor não vai fazer conosco, que está no nosso interior. O que o Senhor não vai fazer conosco, queridos. Uma prostituta que creu. Então, por mais baixo que tenha sido a nossa vida, por mais afastada do Senhor, só o conhecendo, se nós crermos, se nós não ficarmos nos nossos pensamentos, não ficarmos nos nossos sentimentos, nas coisas que a gente deseja equivocada, mas se nós ficarmos no que nós cremos, no Senhor, tem chance para nós, querido. Como teve para Raabe, tem para nós também, querido. Amém, queridos. Eu peço perdão aos irmãos pelo tempo e pelo nervosismo, mas porque essa palavra fala no meu coração. Então eu também queria compartilhar isso com os irmãos, querido. Porque, querido, não há nada de bom você e nem mim. Só trevas, querido. Só trevas. Só coisas das quais nós nos envergonharíamos.
tremendamente. Só tem isso. Se nós ficarmos em nós mesmos. Mas dentro de nós, querido, tem outro reino, tem uma outra esfera, tem uma outra natureza que pode subjugar essa natureza caída. Portanto, nos voltemos a ela. Esse retiro é uma oportunidade, mas esse se voltar a ela não é agora, não é aqui. Para a gente viver de retiro, é no seu dia a dia. Lembre-se do Senhor no seu dia a dia. Lembre-se lá no dia a dia. Lembre-se da pessoa do Senhor, do seu serviço a Ele, da sua consagração, como o que você faz com o seu corpo, que não pertence a você, pertence ao Senhor, pertence a Ele porque Ele comprou com o seu próprio sangue. Tenha temor sobre essa palavra, querido. Perdoa a maneira de falar, mas tenha, alguns irmãos anotaram esses textos, medita neles depois, querido. Tenha temor do Senhor, que nós somos do Senhor, independente do caminho que temos passado. Vê essa história de Raabe, querido, que o Senhor fez com ela, se colocou na sua própria descendência terrestre. Enquanto isso, o Senhor tirou uma série de outros reis que não estavam de acordo com a sua vontade. E ela fala que desde aquele momento ela passou a morar em Israel, passou a residir, foi incluída na genealogia do Senhor. A palavra para nós: se por um acaso a nossa relação com o Senhor tem sido essa, de eu conheço lá de longe, se volta para aqui, para a palavra, irmãos, tá? Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Não nas letras, tá? Mas como vida que pode nos alimentar, que pode falar lá no fundo do nosso ser, aquelas palavras que só Ele sabe que nós precisamos, só Ele sabe. Ele pode falar. Se volta para Ele: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, me constitui. Senhor, esse é o momento, queridos. Obrigado. Amém.